o próximo texto. Avante. Testemunhos Seletos, volume 1, página 143. Gente, esse texto me deixou tão impressionada que eu falei, nós precisamos falar isso. Leia junto comigo. Temos muito mais que temer dos inimigos internos do que os externos. Os impedimentos para o êxito de alcançar o mundo provêm da igreja mesmo e não do mundo. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta. Quando nós lemos isso, nós pensamos em quem? Em pastores? Em vizinho? É? Irmãos queridos, quem que está impedindo que a obra vá avante? Dá uma lida, continua lendo. Olha lá. Presta atenção. Os incrédulos de fora têm o direito de esperar que os que se dizem crer nos mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus façam mais do que qualquer outro para promover e honrar a causa que representam por sua vida, em consequência de seu exemplo piedoso e sua ativa influência. Presta atenção no próximo. Gente, olha só. O mundo espera que sejamos o quê? Por que então nós estamos tentando parecer com eles? Continua. Mas com que frequência os defensores da verdade têm demonstrado ser os maiores obstáculos, opositores da verdade, a incredulidade fomentada, as dúvidas expressadas, as trevas abrigadas animam a presença de anjos maus e despejam caminhos para os planos de Satanás. Irmãos, quer que eu diga uma coisa para os senhores? Eu tenho pregado em todo lugar que me dão uma chancezinha. Onde deixa eu me enfio, seja para quem for. Vocês sabem qual é o único lugar onde eu encontro oposição? Pasmem, só dentro da igreja. Irmãos, pode ser que daqui uns dias eu vou encontrar oposição fora, mas até agora eu não encontrei. Quando eu prego a mesma mensagem para o povo de fora, há uma mudança de vida tão grande, tão rápida. Irmãos, é um negócio impressionante. As pessoas perguntam, o que eu tenho que fazer? Eu quero, na hora. Sabia disso? E eu mostro para eles, eles falam, louvado seja Deus, e eles se unem à igreja. Por que nosso povo, quando ouve, fala, isso não é bem assim? Eu estou achando que isso não é dessa forma. E nem mostra para a pessoa porque não é assim, e nem me chama para me dizer o contrário e salvar minha alma. Porque se eu estou errado, eu estou perdida, não estou? Então por que não chega para mim e diz? E eu quero dizer isso para todas as pessoas que estão ouvindo. Em nome de Jesus, pela graça de Deus, use a Bíblia somente, e você não vai chegar a outra conclusão. Irmãos queridos, olha ali. As dúvidas expressadas no nosso meio, da nossa própria doutrina, abre caminho para que Satanás trabalhe entre nós, irmãos. Avante. Olha só, um outro texto agora. Coloca, por favor. Grande Conflito, página 666. Interessante essa página, né? Dê uma olhadinha. Irmãos, dá uma olhada aqui. Conforme vai chegando a tempestade, muitos que professam em crer na mensagem do terceiro anjo, pois não foram santificados pela obediência à verdade, o que diz aí? Abandonarão sua fé e unir-se-ão com a oposição, unindo-se com o mundo e participando de seu espírito. Vão ver as coisas do mesmo modo e mesmo aspecto e vão chegar a hora da prova e vão estar preparados para estar do lado mais fácil e de maior popularidade. Não é triste, meus irmãos? Avante. Página 673. As formas de religião seguirão em vigor no meio das multidões. Gente, esse texto é seríssimo. O que são as formas de religião? Culto, escola sabatina, escolinha das crianças, voltar para casa, comer o almoço, conversar bastante à tarde, vir para o programa JA, voltar para casa, ir para comer uma pizza de noite, domingo de manhã acordar, relaxar um pouco, andar para lá e para cá, segunda-feira ir trabalhar, até sexta-feira, correr, chegar atrasado do pôr do sol, e dizer, não tem problema, Deus sabe a minha situação, e aí conversar um pouco em casa na sexta-feira, sábado de manhã vim para a igreja, escola sabatina, escolinha das crianças, culto. As formas de religião seguirão em vigor no meio das multidões, onde o Espírito de Deus foi retirado, e foi retirado completamente, e o zelo satânico, com o qual o príncipe do mal,
há de ser inspirada para que se cumpre seus cruéis desígnios, se assemelhará ao zelo por Deus. O zelo de Satanás vai parecer o zelo de Deus. Por que você acha que algumas pessoas vão nos perseguir e matar? Vocês acham que eles vão achar que está fazendo uma coisa ruim ou uma coisa boa? Próximo texto, por favor. Esse é o último? Então, se assuste agora um detalhe. Irmãos, eu não posso terminar sem ler para vocês uma coisa. Uma certa ocasião, o Senhor Deus chamou a irmã White. Eu não queria ser ela não, gente, porque ela viu coisas horríveis. Ela viu coisas muito duras. É muito difícil o trabalho de quem é chamado para fazer um trabalho como o que ela fez. Foi chamada para que ela visse uma reunião que Satanás fez com seus demônios. E nessa reunião, que está escrita em Testemunhos para Ministros, página 472. Eu não vou ler tudo o que foi que ela disse, eu vou ler algumas partes para que vocês pensem o que está acontecendo conosco. Ele se reuniu com os demônios e ela foi levada presente em visão, para que ouvisse e relatasse palavra por palavra e mandasse para nós. Durante 44 anos da minha vida, eu nunca tinha lido esse livro, Testemunhos para Ministros, porque eu achava que era só para ministros. E eu não sou ministra e nunca ia ser pastora, né? Falei, isso não é para mim. Quando eu comecei a observar, todo adventista deveria ter um livro desse. Você sabia? Sabia que Deus chamou você para ser ministro nesses últimos dias? Sabia ou não? Todo mundo que está sentado no banco. Todas as pessoas. Quando Deus fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho, está falando para quem? Só para quem tem dom? Não, é para todo mundo, porque Ele fez a boca e Ele vai te ensinar a falar. Se você colocar no coração, a boca terá de falar o que está cheio o coração. Sabia disso? Quem colocar no coração terá que falar, porque Deus disse isso. Tá bem? Olha o que foi que ela ouviu ele dizendo. Diz o grande enganador. Isso é ela escrevendo. Quando eu leio isso daqui, eu fico pensando, que coisa triste, né? Eu ter que ler palavras do próprio diabo. Devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado de Jeová. Eles levarão muitos a ver as exigências da lei de Deus. E a mesma luz que revela o sábado, também revela o ministério de Cristo no santuário celestial. E revela que a última obra para a salvação do homem está agora indo avante. Agora veja essa frase. Conservai nas trevas a mente do povo, até que esta obra termine e teremos conseguido o mundo e a igreja. Conservai nas trevas a mente do povo, até que esta obra, a obra que Jesus está fazendo lá no santuário celestial, termine. E então teremos conseguido o mundo e a igreja. Portanto, é uma outra frase, operando por meio de seus ministros, posso dominar o povo de acordo com a minha vontade. Eu encontrei um texto, que eu não sei se meu bem pode encontrar isso, não sei onde está meu marido. Se encontrar, coloque na tela. Sabe qual é o texto? Aqueles pastores que falam coisas suaves. Olhe bem o que está dito. Deus não os reconhecerá como seus. Mais um pouco. Mas antes de adotarmos todas as medidas extremas, devemos exercer toda a nossa sabedoria e sutileza para enganar os que honram o verdadeiro sábado e enganá-los. Podemos separar muitos de Cristo, olha como que ele vai conseguir, podemos separar muitos de Cristo pela mundanidade, luxúria e orgulho. Podem julgar-se salvos porque creem na verdade, mas a condescendência com o apetite, as paixões mais baixas que confundirão juízo, destruirão discernimento e causará a queda certeira. Irmãos, sabe, quando eu vim aqui e falei com os senhores sobre alimentação, eu não quero ser chata ou mais justa que você. O que eu estou pedindo em nome de Jesus é que eu não quero que você morra, irmãos. Eu tenho sofrido tanto nas coisas que o diabo fez na minha família, com as pessoas da minha família, e eu não quero que aconteça com você.
Irmãos, eu tenho visto tanta coisa desgraçada, tanta miséria que o diabo faz. Por que eu, sabendo disso, não ia contar para você? E as armas dele que ele usa, que Deus disse, não faz isso. E se Deus disse, não faz isso, é porque ele sabe que essa seria a maneira que nós seríamos vencidos, gente. Então, em nome de Jesus, quando a gente prega esse tipo de coisa, quando a gente comenta as atitudes que Deus quer dos seus filhos, não é para tirar a graça da sua vida, nem é para judiar de você, e muito menos, muito menos, para que a gente pudesse falar alguma coisa de nova, porque Deus vem falando isso desde que Ele levantou esse povo. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, olha o que é dito aqui, ó, mundanidade, luxúria, orgulho, condescendência com apetite, paixões mais baixas. E a gente vem e fala a respeito disso, o pessoal fala, eu não vou andar que nem velha, e vestem suas filhas como as mulheres de Sodoma. E continuam comendo toda a comida que Deus pediu claramente, não coma, porque senão não consigo falar com você. É isso que Deus está querendo dizer. E ainda ficam rindo da gente, dizendo, essa pessoa está doida. Irmãos, aonde nós estamos, somos o povo, o último povo do Senhor na terra. Olhem bem isso daqui, ó. Devemos fazer o máximo para evitar que os que trabalham na causa de Deus obtenham meios para usar contra nós. Vocês não sabem como é duro vir na frente para falar isso. Vocês não sabem. Vocês não têm ideia como é que é isso. Não têm ideia como é triste ver alguém que a gente ama muito virar a cara para a gente. Eu não tenho uma grama, nada contra quem quer que seja aqui. Nenhum. Mas me torce a minha alma, se torce a mim o que dirá de Jesus, quando eu vejo alguém com uma tromba, só porque eu falei algo que não fui eu que escrevi. Irmãos, em nome de Jesus, Deus me deu essa responsabilidade, deu para você também, então em nome de Cristo, antes de dizer que não é verdade, antes de pregar para os seus filhos que isso é errado, irmãos, você abre um mundo de um abismo infernal para a sua família, quando você claramente diz que é errado algo que está escrito. Olha bem, pois sabemos, diz o diabo, ó, que toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá sobre o nosso poder. Egoísmo, cobiça. Os mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus serão os nossos mais eficientes auxiliares. Queridos, eu quero falar aqui com todo o meu grupo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Os mais amantes dos prazeres deste mundo, Satanás diz que são os mais eficientes ajudadores dele. Se por acaso, meu irmão querido, você se sente com mais vontade de andar nas coisas erradas do mundo do que estar na igreja, Satanás está no seu encalço. Satanás está te usando. Essa é a verdade. Mais uma frase. Devemos estar presente. Isso daqui, eu fiquei pensando, hoje, na hora que eu estava sentada aqui no banco, eu ouvi a igreja cantando e pedindo, eu implorava a Deus, Senhor, tem misericórdia de nosso povo. Olha essa frase aqui, Sérgio, dá uma olhada nisso aqui, brother, olha só. Ele dizendo, devemos estar presentes em todos os seus ajuntamentos, especialmente em suas grandes reuniões. Nossa causa muito sofrerá e devemos exercer grande vigilância sobre eles e empregar toda a nossa arte sedutora para evitar que almas ouçam a verdade e por ela sejam impressionadas. Por que o diabo vem dentro dos cultos? Por quê? Porque ele faz de tudo para ele fica falando para o outro, isso não é bem assim. Ou então, quando sai lá fora, ele instiga pessoas a dizerem, não sei não, eu acho que a coisa não é bem assim, não precisa ser tão desse jeito. É aquela conversa cheia de empáfia, que não usa um texto bíblico e não usa um só detalhe da pena inspirada, ou da mensagem do Senhor que está aqui escrito, ou nada, para poder provar o contrário. Olhe bem, terei no terreno, como meus agentes, homens que mantenham falsas doutrinas misturadas com justamente suficiente verdade para enganar almas. Também terei pessoas incrédulas ali, que expressarão, terei pessoas presentes ali, pessoas incrédulas, que expressarão dúvidas quando a mensagem de advertência do Senhor à sua igreja for pregada. Temos de causar lutas e divisão. Lutas e divisão, irmãos. Querem que eu diga uma frase para os senhores? Satanás divide para conquistar. Quando ele divide um povo, ele fala, agora eu conquisto.
E não pense que tem aqui um melhor que o outro, não, brothers. Não tem. Irmãos queridos, todos estamos no mesmo barco, não é só na mesma igreja. Não existe aquele que é o melhorzinho de nós. Estamos na mesma situação e precisamos, em nome de Jesus, do mesmo Espírito e do mesmo poder. Agora, se não tomarmos posição, a verdade é que nos perderemos tanto como o pecador comum. Temos que causar lutas e divisões. Temos de destruir a ansiedade deles por sua própria alma e levá-los à crítica, aos juízos temerários, acusando e condenando uns aos outros, a idolatrar o egoísmo e a inimizade. Olha, é a última frase. Por causa destes pecados, Deus nos baniu da sua presença. E todos quantos seguirem nosso exemplo terão idêntica sorte. O que os senhores esperavam que eu dissesse, sabendo dessas coisas, e sendo chamada para pregar hoje de manhã na sua igreja? O que os senhores esperavam que eu tivesse de falar? Meus irmãos, o evangelho do reino será pregado sim, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim, mas uma multidão de nós será deixada fora. Se nós não consagrarmos tudo o que tivermos, se não fizermos toda a luta em nome de Jesus da menor coisa, jamais conseguiremos vencer. Essas pessoas vão se atrever a dizer o que nós não temos coragem de dizer, sabia? Deizinha, as pessoas da hora undécima vão dizer aquilo que a gente não tem coragem de dizer. O que nós não temos coragem de dizer? Nós não temos coragem de dizer que o papado, o sistema papal é a besta. Já perceberam isso? A besta do Apocalipse 13 é este poder. Nós não temos coragem. Sabe por quê? Porque alguém passou isso para a nossa cabeça, que é errado falar isso, que ofende as pessoas. Irmãos, isso é exatamente o que tira as pessoas do eu. Porque foi Deus que mandou dizer isso. Nenhuma pessoa, hoje em dia, se sente normal e tranquilo em contar estes pecados que a gente acabou de dizer. Por quê? Porque as pessoas te olham torto assim. Fala, lá vem me tirar da minha liberdade. Os obreiros da hora undécima. Manuscrito, página 68, viu? Os obreiros da hora undécima sairão do mundo para servir a todas as igrejas onde não tiverem oportunidade e serão cabalmente convertidos. Agora para os jovens, eu peço por favor, todos os jovens me ouçam só um minutinho. Em nome de Jesus, os jovens, meus amigos, só essa frase, eu preciso que vocês ouçam. Onde está o Cláudio? Onde é que o Cláudio está? Está ali, Cláudio? Eu preciso que você ouça a conversa que nós tivemos hoje de manhã. Olha a mensagem para vocês. Na hora undécima, Deus chamará servos seus, jovens, para ocupar o lugar que a apostasia deixou aberta. Estes são os que se unirão ao povo de Deus para dar o alto clamor. Isso está escrito no Mensagem aos Jovens, página 49. Se você não pegar esse trabalho, está ouvindo você, jovem? Outros virão e vão pegar e você vai ficar de fora. Essa é uma verdade. Não pense que seu pai, sua mãe e as pessoas da igreja são chatas. Se você pensa isso, arrume um patrão para você ver que vai ser muito pior do que o seu pai e sua mãe. É verdade isso aqui que eu quero lhe dizer em nome de Jesus. Você tem que começar a levantar sua cabeça e agir como gente firme, gente jovem chamada por Deus para pregar no último momento da terra. Deus tem uma mensagem para você em nome de Jesus. E você tem que levantar-se como um exército com bandeira. E você sabe falar, você sabe dizer, e tem que pegar essa bandeira na sua mão e levantar. Outra parte, eventos finais, página 215. Não digo minhas próprias palavras, ela diz, quando digo que Deus passará por alto aqueles que tiveram tão grande luz e não fizeram jus à luz que tiveram. Os obreiros da hora undécima serão chamados e darão à luz o verdadeiro valor. Gente, eles vão ser chamados e vão dar para a luz de Deus o verdadeiro valor. O que é isso, irmãos do céu? Milhares virão num dia para ocupar os lugares vagos. Em Ezequiel capítulo 1, diz que a mensagem dos últimos dias será dado como um raio. Um raio é rápido ou não? Irmãos, o que é isso? Você vai se assustar. Essas multidões que não sabem vão ouvir em alta voz um povo perseguido que vai ser morto até, mas vai dizer, eu prefiro morrer do que ficar sem tua bênção, Senhor.